Você com certeza foi ao mercado essa semana, não é? E você pegou 1 quilo de frango. E esse quilo de frango custou, em média, 25, ou dependendo um pouco do preço, mais barato ou mais caro. Esse frango nasceu aqui, foi criado aqui e abatido aqui também. Depois foi para um caminhão, cruzou o país e também atravessou o oceano. E ele chegou nos Estados Unidos custando o equivalente a R$14. Ou seja, você pagou mais caro pelo mesmo frango do que o americano que mora do outro lado do planeta, num produto que a gente mesmo produz. E antes que você pense, mas é o câmbio, é a inflação. Não, isso não é azar por conta da época que a gente vive, não é só uma questão a respeito da nossa economia atual, mas é muito mais do que isso. É um sistema. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como esse sistema funciona e quem é que se beneficia enquanto você paga mais. São 3 camadas. A primeira é a que todo mundo conhece. A segunda é a que todo mundo desconfia. E a terceira é a que menos aparece nos jornais, mas é a mais importante. Antes da gente entrar nas causas, eu vou te mostrar o tamanho do problema que a gente enfrenta. Um celular básico, funcional, sem frescura nenhuma, custa em média aqui no Brasil de R$ 1.200 a R$ 1.500. O mesmo aparelho nos Estados Unidos chega a custar na média de 500 a 600 reais. Reais, tá? Não dólares. Na China, onde boa parte é fabricado, esse aparelho vai custar mais ou menos uns 400 reais. Esse produto nasceu custando 400 reais, cruzou o oceano e chegou aqui no Brasil com uma valorização de mais ou menos 300%. Ou seja, esse celular é provavelmente um melhor investimento do que qualquer outro na bolsa de valores ou emprestando dinheiro para o governo. E se você perguntar para qualquer pessoa que você encontra na rua, seus amigos, enfim, por que uma coisa assim acontece, todo mundo vai falar: é inflação, é o imposto. E essa pessoa não está errada. Mas isso está incompleto, porque se fosse só o imposto, bastaria a gente reduzir esse imposto e tudo estaria resolvido. Só que não resolve, porque a gente já tentou. Mas bom, vamos falar sobre esse primeiro ponto, o imposto. Beleza, eu sei que o imposto é um dos assuntos mais chatos do mundo, mas ele é importante. E aguenta aí uns 2 minutos que tem uma parte aqui que vai te surpreender. O Brasil, como você sabe, cobra uma carga tributária de país muito rico, só que entrega um serviço de país pobre ou até em desenvolvimento. São 34% do PIB em imposto. A média da América Latina é 21%. A gente paga uma média de 60% a mais que os nossos vizinhos aqui. Uma empresa no Brasil gasta mais ou menos uma média de 1.500 horas por ano só para ver essa quantia de imposto aqui no Brasil. Esse custo de cobrador, consultor fiscal e entre outras coisas vai para onde? É claro, para o preço do produto que você paga no final. E tem mais, o Brasil tem filas de processos judiciais sobre impostos que dão uma média de 25% do PIB. As empresas no Brasil passam décadas resolvendo na justiça se devem ou não devem determinados tipos de tributo. Mas se a gente simplificasse tudo isso, será que os preços cairiam? Bom, parcialmente, porque existe uma segunda camada e é aqui onde a maioria das pessoas não para analisar. Antes da gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que a gente fala tanto de imposto, mas muito pouco do que vem depois dele? Fica aí que daqui a pouco isso vai fazer sentido. O Brasil é o 5º maior país do mundo e a gente move quase tudo de caminhão. 65% do transporte no Brasil vem dessa carga rodoviária. Nos Estados Unidos, esse número representa uma média de 37%. Na Alemanha, então, nem se fala. Boa parte vai por ferrovia, que é muito mais barato e eficiente também. Pensa assim, 1 tonelada de soja que sai do Mato Grosso percorre uma média de 2.000 quilômetros para chegar num porto. Cada buraco, cada pequeno problema do caminhão, pneu furado, é um custo. E esse custo, adivinha, vai para o preço que você paga.
Os custos logísticos no Brasil equivalem a mais ou menos 15,5% do nosso PIB. E a nossa ineficiência logística custa uma média de 1,5 trilhões por ano. E isso está embutido em tudo que você compra. E tem um problema que muita gente esquece de conectar quando a gente está falando de produto, que é os juros. Com a Selic alta, que inclusive aqui no Brasil é uma das maiores do mundo, guardar estoque fica muito caro. O produto parado em galpão poderia estar rendendo dinheiro no banco. E é claro que as empresas transferem esse custo para o produto final. Bom, então a gente já falou de imposto, logística, juros, mas ainda falta uma coisa que é essencial para tudo isso, que é inclusive o fator mais político de todos. Você com certeza já ouviu falar da palavra oligopólio, que é quando um mercado é dominado por tão poucas empresas que a concorrência acaba não existindo. E sem concorrência não há pressão para diminuir o preço. Essa conta é bem simples, na verdade. Quer ver só uma coisa? No Brasil, 5% dos bancos concentram mais de 80% de todos os ativos financeiros aqui do país. No setor de combustíveis, refinação e distribuição ficam em pouquíssimas mãos. Tem um detalhe, em mercados assim não precisa de acordo ilegal entre essas empresas, porque quando um sobe no preço, os outros também sobem. Mas é aqui onde tudo fica mais desconfortável, porque tudo isso não é por acidente. Parte dessa concentração foi construída ao longo de muitos anos, com a ajuda do nosso próprio Estado. Grandes empresas têm acesso a benefícios fiscais, crédito subsidiado que a maioria de empresas menores não tem. E isso cria uma grande barreira, porque novos concorrentes não conseguem entrar para bater de frente com essas grandes empresas. E bom, isso você sabe, menos competição, menos concorrência para poder baixar o preço. E tudo isso vem junto com o que os economistas chamam de custo Brasil. O custo Brasil equivale a 1,7 trilhões do nosso PIB. Quase 20%. Esse é o preço que muitas empresas pagam para produzir produtos aqui no Brasil. Um imposto invisível que está embutido em tudo que a gente consome. E aqui a gente chega numa parte que é bem desconfortável. Se esse problema já é sabido há muitos anos, por que ninguém faz nada? Por que ninguém muda? Porque parte desse sistema existe para beneficiar algum grupo. Vamos voltar lá na questão do frango. Você perde R$5 nessa conta. Isso, somado a uma média de mais de 150 milhões, 200 milhões de pessoas, é muito dinheiro. É uma transferência de renda bilionária, só que ela é invisível. Bom, agora a gente pode juntar tudo isso que eu falei. Imposto complexo que favorece quem tem estrutura para lidar com ele, logística muito precária que encarece antes de chegar aí no seu lar, mercados fechados, sem pressão competitiva. 3 camadas que se alimentam e que juntas têm um nome, que é o custo Brasil. Isso não é com relação só ao nosso destino ou o brasileiro sendo muito improdutivo, é uma arquitetura construída ao longo de décadas de história e com muitos poucos vencedores. Muitos poucos. O grande economista Marcos Lisboa, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. O Brasil não deixou de crescer por acidente. A gente se esforça para que isso aconteça. Não porque o brasileiro não quer, mas porque os incentivos apontam para uma outra direção. E bom, vamos voltar lá no começo que eu falei do frango. Você paga R$25. O americano paga 14. Imposto, logística, concentração de mercado, 3 camadas que geram um resultado. A pergunta que fica aqui que eu quero... E a pergunta que fica aqui que eu quero que você responda nos comentários. Se o preço fosse metade de tudo, o que muda na forma como você faz seu voto? Na forma que você enxerga os políticos? E as pessoas que fazem esse sistema se movimentar? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber sobre isso. Se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.